Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito bacana, comunicação bucosinusal ou oroantral. É a mesma coisa, tá? O que é isso? É uma comunicação entre a boca e o seio maxilar, tá? Aliás, o seio maxilar é uma estrutura super bacana, né? Afinal, são buracos que nós temos na face, altera a nossa voz, né? Então ela ajuda a dar a sintonia fina da nossa voz, além de fazer com que o nosso crânio fique mais leve, né? Se a gente não tivesse esses buracos, como o seio frontal, o seio maxilar, o nosso crânio seria bem mais pesado. O que é importante você fazer para você evitar a comunicação? Como eu sempre digo, só vá para uma cirurgia se você tiver a radiografia. Nunca vai para a cirurgia se você não tiver a radiografia na mão. É interessante você ter ou uma panorâmica ou uma periapical, principalmente na região posterior da maxila, que é a região onde você tem o risco de ter a comunicação, né? A entrada de raízes no seio maxilar. Então você precisa saber o que você está mexendo, no que você está pondo a mão, como que você faz isso? Justamente com uma radiografia. Então, se você tiver radiografia panorâmica, melhor, porque aí você vai ter uma visão global da situação. Se você não tiver, beleza, faz a periapical, já ajuda, né? Se você conseguir ver lá o assoalho do seio, já ajuda bastante, tá certo? Quando você for fazer esse tipo de extração, sempre tome cuidado e observe se o seio não está pneumatizado, né? O que é isso? Muitas vezes, devido à pressão negativa dentro do crânio, né, pessoas às vezes têm algum problema respiratório, ou da natureza da pessoa mesmo, ou a pessoa de repente removeu um dente naquela região já. E aí o que acontece? Na hora da remodelação óssea, você tem uma perda do osso e um aumento do buraco. Essa é a pneumatização mais comum de acontecer. Quando você tem um aumento do buraco, os outros dentes acabam, os ápices dos dentes acabam englobados naquela região. E aí é que mora o perigo. Porque na hora que você for fazer a remoção, pode ser que você acabe rompendo a membrana e aquele assoalho que está bem fininho ali na região. Você está lá tirando o dente, você escuta um barulho parecido quando a gente estoura a champanhe, sabe? Então, esse barulho é justamente a membrana se rompendo. Então, como é que eu tenho uma certeza de que teve a comunicação? Bom, eu não ouvi o barulhinho, né? Como é que eu tenho certeza que teve a comunicação? Você pode fazer uma manobra que é chamada de manobra de Valsalva, tá? É você apertar as narinas do paciente e pedir a fazer a força para suar. Normalmente você vai ver ali ou bolinhas, né, borbulhando ali, né, dizendo que está saindo ar, ou alguma secreção saindo pela região onde você retirou o dente, né? Não aconselho ficar fazendo isso toda hora, é mais para você observar para ver se teve a comunicação e agir, no caso, para resolver, tá? Isso quer dizer que já tem comunicação. Mas existe uma possibilidade daquela comunicação ser pequena, tá? Aí o ideal é você radiografar e olhar direitinho. Na literatura, a gente observa que se a comunicação for até uns 2 milímetros, você encher o alvéolo de sangue e suturar já é o suficiente. Você faz um alívio ali, né, na margem, na gengiva marginal ali, né, de forma com que ela feche sobre o alvéolo cirúrgico, né, fazendo com que ele fique fechado. Não faça apenas uma sutura em X, feche mesmo, tente cooptar as margens ali para deixar ele fechadinho. Com isso, dificulta aí a pessoa ter algum problema, tá? Outra forma também são cirurgias a retalhos, que você pode fazer, né, um remanejamento do retalho para poder cobrir se aquela comunicação for maior. E também tem sido usado há muito tempo já a bola de Bichat. Sabe aquela bola que o pessoal faz, a bola de gordura que a gente tem na bochecha, que o pessoal faz bichectomia para fazer o rostinho ficar fininho? Pediculada para poder fechar aquela região e evitar que a comunicação aumente. O que o paciente precisa fazer depois que você fez esse recobrimento? É muito importante que ele não faça nenhum tipo de pressão negativa ou positiva dentro da boca. Então ele não pode fumar, ele não pode usar canudinho, ele não pode espirrar, se for espirrar, espirrar com a boca aberta, não fazer nenhum tipo de assim,
porque senão você vai fazer pressão ali dentro e vai abrir de novo aquela comunicação, né? Porque o grande risco é ela fistular. Se ela fistular, ela criar um caminho ali entre a boca e o seio maxilar epitelizado, você começa a ter uma via de mão dupla. Então vai ter secreção vindo da boca para o nariz e do nariz vindo para a boca. E aí o paciente tem um desconforto e vai ter um grande problema, né? Pode causar sinusite, entre outras coisas. Aí já é uma comunicação maior. Talvez precise de enxerto, talvez precise de uma sutura pediculada maior. Possivelmente você vai precisar de um colega bucomaxilo para te ajudar a resolver o problema. O ideal é evitar. Como que você evita isso? Justamente fazendo uma cirurgia onde você evita fraturar o assoalho do seio, tá? Vai fazer uma cirurgia de dentes birradiculares ou trirradiculares? Faz odontosecção, você divide a força. Vai conseguir fazer a remoção do dente preservando o alvéolo. E isso vai fazer com que você tenha uma cirurgia muito mais tranquila. Tá certo, pessoal? Dá uma olhadinha lá depois na aula que a gente tem lá no YouTube, falando sobre raízes residuais e técnicas de alavanca. Lá eu mostro exatamente como que você tem que fazer odontosecção. Depois dá uma olhada lá, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida e qualquer coisa, deixa a sua dúvida aqui embaixo, tá bom? Beijo, pessoal. Até mais.